Vamos lá. Código de Defesa do Contribuinte. Você tá sabendo Não, dessa, não tô amor? sabendo. Não, é porque agora todo mundo vai ficar totalmente seguro no que diz respeito à arrecadação de impostos. Não vai acontecer mais problemas relacionados a abuso do fisco perante o contribuinte, tá? Temos o Código de Defesa do Contribuinte agora. Olha só, um Código de Defesa do Contribuinte. O nome é lindo, né? Ô, bonito. Mas se a gente não vivesse no Brasil, a gente, né, não se surpreenderia. Chama-se, que deveria se chamar Código de Direitos e de Obrigações dos Contribuintes. A verdade é que ele está trazendo mais obrigações do que direitos. Mais obrigações do que direitos. O que o Código de Defesa do Contribuinte faz assim de mais significativo? Basicamente, ele classifica em 3 classes de contribuinte. O de primeira linha, o intermediário de segunda linha e o de terceira classe. Esse de terceira classe, meu amigo, se prepara. Então vamos lá. O que é o contribuinte de primeira classe? É aquele que paga literalmente em dia todos os tributos, tá? Então ele não esquece, ele nunca pagou uma multa de 0,33 ao dia lá para chegar lá no cálculo. Ele paga em dia os tributos lá de acordo com os critérios lá da legislação, ele apresenta as declarações acessórias, ele está regularmente adimplente. Conformidade total. Conformidade total. Esse aí é um grande contribuinte. Do outro lado, a gente vai ter, no meio do caminho, a gente vai ter o contribuinte que a gente está acostumado, que é a vida como ela é, né? Tem dificuldade financeira, tem mês que não consegue pagar, tem o problema inadimplência, né? Abrindo parênteses, no Brasil a gente tributa inadimplência, né? Então tu vende uma coisa, não recebe, tem que pagar tributo. Então, esse cara que eventualmente não recebe lá o pagamento do preço, ele não conseguiu pagar o tributo, teve que parcelar Pronto, esse aqui é o nosso. Só que ele, vamos dizer assim, ele erra, mas não erra tanto. Porque se ele errar tanto, ele entra na terceira classe. E esse tá ferrado, desculpa a expressão. Porque ele vai ser chamado de devedor quanto mais. E o que é devedor quanto mais? Primeiro, essa legislação ela divide em 3. Ela divide em devedor quanto mais para a União, estados e municípios. Então, tem regras gerais da União que se os estados e os municípios não implementarem uma lei em até 1 ano, eles vão acabar utilizando a regra da União. E o que é essa regra da União? Nessa regra da União, se tu tiveres devendo 15 milhões de reais, que claro que é um valor significativo, né? Mas se tu tiveres devendo 15 milhões de reais e não tiver patrimônio líquido suficiente para bancar isso, então débito de 15 milhões, patrimônio líquido de 14 milhões 999, virasse devedor quanto mais. Se tu tiver inadimplente de 4, são requisitos cumulativos, né? Não é tão fácil assim cair no devedor quanto mais quando a gente pode falar, pô, isso é difícil, mas quando a gente pega uma empresa em crise, a gente sabe que é muito fácil virar devedor quanto mais. Então vamos lá, ele 15 milhões de patrimônio, de dívida, né? Patrimônio abaixo desse valor, 4 meses seguidos ou 6 alternados dentro dos últimos 12 meses sem pagar algum desses tributos, tu virou, aí tem outros requisitos ali, mas tu virasse um devedor quanto mais. E aí virou o patinho feio. Qual que é o problema? Tu não podes mais participar de licitações. Se tu tiveres um pedido de restituição tributária, ele vai ser analisado, vai pro fim da fila. Então, nunca mais. Tu já tá ferrado. Agora é ferrado e meio, né? Se tu tiveres, olha, essa eu achei, assim, cruel. Se tu entrares no chat da Receita Federal, que é um mecanismo onde tu vai lá e às vezes tenta fazer perguntas, tirar dúvidas, etc, que já é um pouco demorado. Se tu for devedor quanto mais, tu entra no fim da fila também. Tu é respondido por último. Pô, tem chat, às vezes tu fica 6 horas pro fiscal. Tu fica 6 horas pro fiscal te responder. Nesse caso aqui, tu vai ficar 6 dias, eu acho, né? Então, assim... Vai cair a conexão com a internet. O que eles chamam de Código de Defesa do Contribuinte, né? Muito embora tenha alguma situação, uma previsão ou outra ali que seja adequada, que realmente defenda, mas, assim, mais genérica, quando a gente vai ver na prática, ele traz uma série de obrigações para o contribuinte em crise. E aí, a gente às vezes vai fugindo do tema, mas, pô, isso não tem como não falar. E aí, qual que é o problema? É que no Brasil não se respeita a lei. O que diz a lei? A lei é o seguinte, cara, botei 100 mil aqui, o capital social da minha empresa, a minha responsabilidade tinha que estar restrita ao capital social, né, para fins tributários, trabalhistas e todos os outros fins. A verdade é que o fisco atropela isso. Tenta encerrar uma empresa, né, que tem uma dívida superior ao capital social. A junta comercial nem aceita aquele contrato lá se não tiver dito que o sócio vai assumir aquela bronca. E tá errado. A atividade econômica livre, né, de verdade, ela pressupõe o respeito às regras e aos combinados. O que é o combinado? O meu combinado é botar 100 mil e ver se dá certo.
Não deu certo, amigo? Fecha as portas e começa uma nova empresa. Todo país que dá certo, os Estados Unidos, etc, 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 no ponto de vista financeiro, pelo menos a gente pode defender, é porque eles respeitam, né, esse princípio. E quem é que já se utilizou desse princípio? O Zuckerberg já quebrou. O Bill Gates já quebrou. Não sei o que. Todos eles já quebraram alguma empresa, só que quebrou a empresa, fechou. Eles chamam-se... não lembro se a expressão é restart, mas tu tens basicamente a chance de um recomeço. Em países sérios que respeitam a lei, tu tens a chance de recomeço. Aqui não. Aqui tu vai ser atazanado o resto da vida por execuções fiscais, trabalhistas, etc, etc, que jamais vão respeitar, né, essa limitação patrimonial. Então a gente tem muito que evoluir. Né? A relação fisco-contribuinte, a gente sempre chega nisso. É desigual. É desigual, né?